Em 2002, os trabalhadores chegaram ao poder no Brasil, quebrando o domínio da oligarquia que durou mais de 500 anos, desde os tempos do Império. Luiz Inácio da Silva assume a presidência da República. O trabalhador pensava que, com Lula, o país passaria a viver um novo tempo, a realização do sonho de liberdade de uma classe operária sofrida e explorada pelos patrões. Será que as peças finalmente estavam se encaixando? Eu creio que a maioria do povo brasileiro teve uma grande expectativa que o governo Lula, o governo que o PT construiu vencendo as eleições, seria um marco na modificação das condições de vida e de trabalho no Brasil. E exatamente se esperava que a vida mudasse e que o velho não continuasse governando o novo. Isso é evidente que o movimento das fábricas ocupadas no Brasil se desenvolveu sob a base dessa esperança da classe trabalhadora de que, enfim, tinha chegado a vez de começar a construir um mundo novo. No último comício de Lula em Santa Catarina, realizado no centro de Florianópolis, às vésperas de ser eleito no segundo turno, ele foi recebido por uma comissão de aproximadamente 90 trabalhadores de uma das maiores indústrias de plásticos da América do Sul, o conglomerado Cipla e Interfibra, localizado na cidade catarinense de Joinville, e a Flasco, que fica na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Os operários acabavam de deflagrar uma greve porque estavam com os salários atrasados, e quando recebiam alguma coisa, o dinheiro vinha em suaves prestações. Na Cipla eu entrei em 98 como operador de máquina, e daí, a partir de 2000 eu era eletricista de manutenção. E daí tive 10 anos trabalhei 10 anos lá e 8 anos exercendo a profissão de eletricista de manutenção. Você passou por todo esse processo, qual é a avaliação que você faz, desde o tempo que tinha um dono, depois houve a ocupação, até a intervenção, qual é a avaliação que você faz desse período? Bom, eu entrei em 98 lá e já estava passando por um processo de falência, né? A coisa chegou a um limite extremo, assim, onde a gente recebia 30, 40 reais por semana. Vi muitos companheiros ficarem sem pagar aluguel, sem pagar luz, água e todas as dívidas que você tem do mês, né, mensais, né? Nós vivíamos de cesta básica, eram os parentes que nos davam, tinha salário, então recorria aos parentes, os amigos para ter cesta básica, luz cortada, água cortada. Foi uma barbaridade que nós não queremos assim, mas nem lembrar, né? Meu Deus, as pessoas corriam no final da noite, eu trabalhava das 1h30 às 10, corriam lá no mural para ver quanto o cara tinha posto no mural para eles. Daí, conforme a cara e agora no freguês, eles colocavam ou 10 ou 20 naquela época, né? 10 ou 20 reais? É. Conforme que era mais cotado que o chefe ganhava mais, e aqueles outros não ganhavam mais. Tinha pessoas que não ganhavam nada. Estudos revelam que no Brasil, uma pessoa gasta, em média, por mês, meio salário mínimo para sobreviver. As migalhas pagas por mês aos trabalhadores da Cipla, Interfibra e Flasco mal alcançavam 10% do salário mínimo. No comício de Florianópolis, Lula chegou a ser protegido pela Comissão dos Trabalhadores em Greve, que formaram um cordão de isolamento para que ele subisse ao palanque. Os operários estavam aqui para entregar uma carta ao candidato a presidente, pedindo para que ele ajudasse a resolver o problema, salvando mais de 1.000 empregos dos trabalhadores das 3 fábricas. E quem garantiu a segurança, a chegada dele ao palco, sua saída, garantiu o comício, foi uma segurança organizada por 93 trabalhadores da Cipla e da Interfibra, no momento onde nós entregamos a ele uma carta assinada por centenas de trabalhadores, dizendo que nós apoiávamos a sua candidatura a presidente e esperávamos que ele, como presidente, apoiasse a salvação dos empregos dos trabalhadores e a conquista dos direitos não cumpridos pelos patrões. Com a garantia de Lula de que o problema seria resolvido, os operários da Cipla, Interfibra e Flasco mantiveram a greve. Trabalhadores e trabalhadoras passaram dias e noites na frente das fábricas, sofrendo todo tipo de pressão e da ação da polícia. Seu Domingos, na época, era operador da Interfibra. Conta que os operários tinham que ir atrás de comida para manter a greve. Surgiu assim uma oportunidade de fazer uma greve com uma liderança bastante assim, liderança forte de fora que veio nos ajudar. E os trabalhadores fizemos greve de 8 dias
enfrentando chuva, até frio, roupa molhada. E nós vivíamos assim, naquele período de greve ali na porta da Cipla, nós fazia pedágio. Eu ia, por exemplo, assim, no supermercado comprar pão, pedir pão. Nós vivemos aqueles 8 dias ali de pão e salsicha e essas... Uma grande mendicância. Mendicância, exatamente. É bem que o povo era solidário e nos ajudava com a cestinha lá no pedágio. Não se tratava de uma greve de trabalhadores por melhores salários, mas para receber os salários atrasados. Recebi férias, 10º, essas coisas ficou na justiça. A origem da queda desta potência na produção de produtos plásticos é explicada pela má administração e o desvio de recursos, que deveriam ser aplicados na produção, deixando para trás uma enorme dívida trabalhista. A Interfibra estava parada, sem produzir, há 4, 5 meses. A Cipla, que já tinha tido 7 mil operários, faturava 15 milhões de dólares por ano, por mês, ela estava em direção a fechar. Tinha alguns milhares de reais de faturamento, diminuindo em direção a fechar. O patrão já não pagava mais nada, os proprietários já não pagavam ninguém, nem recolhiam impostos, nem direitos sociais, nada. E chegou um momento em que esses trabalhadores, não podendo contar com o seu sindicato, vieram bater no gabinete de um vereador petista, Adilson Mariano, e pedindo para que intercedesse e resolvesse essa questão junto aos Batschauer, que eram os donos à época das fábricas. Não havendo qualquer tipo de negociação, foi feita uma greve de 8 dias, e a partir de 8 dias, para que houvesse o retorno à produção, houve então a celebração de um acordo coletivo de trabalho. Os operários definiam em assembleias os próximos passos que tomariam no comando das fábricas. Os trabalhadores determinavam a política da empresa, através da sua comissão de fábrica. Por exemplo, também a diminuição da jornada, não só de 40, mas para 30 horas semanais, que levou-se um estudo de quase 1 ano para desenvolver, para ver como é que a gente conseguiria implementar esse projeto das 30 horas e qual o impacto que isso teria na administração e também na folha de pagamento. Conseguiram? E conseguimos diminuir, e detalhe, nós tivemos que aumentar, tivemos contratação em torno de 50 novas contratações, mas que no global o trabalhador ganhava com isso, quer dizer, tinha um baita de um descanso, e a gente conseguiu também gerar novos postos de trabalho. E como é que a gente financiava isso? Primeiro, o custo disso, ele era muito baixo, perto do lucro que tinha para o trabalhador, perto do descanso, do tempo para o lazer, para a família. E, inclusive, dentro das 6 horas que os trabalhadores trabalhavam de segunda a sexta, eles potencializavam em muito o seu trabalho, então o grau de produtividade também aumentou nessa medida. Então não teve muito prejuízo, aliás, eu diria que não teve prejuízo nenhum, porque o grande lucro era o benefício para o trabalhador. A alegria era tanto no rosto dos trabalhadores, trabalhavam contente, alegre, porque as decisões eram feitas em reuniões, as decisões não eram assim fechadas, era sempre aberta no diálogo, na transparência e na compreensão. Eu fico contente, né, porque tem assembleia para discutir as coisas que estão acontecendo na fábrica geral, para todos os trabalhadores. Todo mundo ficava sabendo, era feita assembleia geral de sempre, assembleia de turnos, e sempre teve bastante transparência. Essa conquista que foi aprovada numa conferência pan-americana ocorrida em dezembro de 2006, aqui no prédio da Cipla, onde teve 800 delegados que vieram de vários países do mundo, do Brasil inteiro, sindicalistas, lideranças dos movimentos populares, sociais, políticas e tal. E no dia da abertura do evento, numa Assembleia Geral dos Trabalhadores, foi aprovada essa medida das 30 horas. Companheiros trabalhadores da Cipla, que estejam favoráveis à aprovação do acordo coletivo de trabalho de redução da jornada para 6 horas por dia, 30 horas semanais, por favor, levante o braço. Mantenha o braço levantado. Companheiros, aprovado por unanimidade. Isso causou um frisson na cidade, porque os trabalhadores e outras empresas começaram a perguntar, bom, se os trabalhadores da Cipla, uma empresa
quebrada. Conseguiram reduzir a sua jornada para 30 horas. Por que nós também não temos direito? A pergunta que permeou a classe trabalhadora de toda Joinville. Tudo ia bem nas fábricas ocupadas. O trabalhador se sentia valorizado e a família também. Todos tinham motivo para comemorar. Eu tenho um herói, meu pai. Graças ao que ele faz, somos uma família que tem emprego e direitos. Junto com seus colegas, trabalhadores da Cipla Interfibra, ele está recuperando a imagem da companhia e mudando a história de Joinville. O modelo de gestão dos trabalhadores logo foi chamando a atenção e recebendo aprovação popular na própria cidade de Joinville. Nas ruas, as pessoas aprovavam as ocupações. Desde que eles conseguem levar adiante, né, para não ficarem desempregados e manter o emprego garantido, né, o sustento da casa, eu acho que eles estão certos. Eu concordo. Por quê? Porque é uma coisa que pelo menos não para, né? Dá emprego para o pessoal, né? Estão garantido o emprego deles? Com certeza. O senhor faria, se estivesse numa fábrica, também faria? Com certeza. O senhor ia defender o sustento da sua família? Sim. Com certeza, que assim mantém os empregos todos, né? E o bom andamento da fábrica também, não é mesmo? O senhor soube o caso da Cipla que acompanhou? Mais ou menos, que eu viajo muito, eu viajo o Brasil inteiro, entende? Eu entrego ônibus a buscar no Brasil todo, então a gente para pouco aqui. Mas pelo que eu sei, foi isso aí, né? Quiseram dispensar os empregados todos, aí fizeram um negócio para os empregados manter. Não sei se estão mantendo ou não, porque eu não estou acompanhando direito isso aí, entende? Mas o certo seria isso aí. Houve uma intervenção federal lá e tiraram os empregados. Ah, tiraram fora? Não estou sabendo, não. Infelizmente não estou sabendo. Mas seria melhor que fosse com os empregados ainda, eu acho. Tem que meter o pé na parede e requerer os seus direitos, porque a família dele vive com o que ele ganhou ali, né? E agora vai ficar tudo para a rua e daí, né? Cada um tem direito de requerer os seus direitos, né? Se eu trabalhei 10 anos numa firma, a firma porque vai fechar, vai me botar para a rua, primeiro ela me paga, depois botar para a rua, né? Tá certo? Sim, porque vai valer em jogo o emprego deles, né? Seria um trabalho que eles precisam e não é porque os donos faliram que eles não podem continuar o seu trabalho. Às vezes um pobre que não tem nada sabe melhor do que um estudado, não é verdade? Vai que a diretoria não conseguiu tomar conta, não conseguiu levar a empresa. Eu achei até legal da parte dos trabalhadores fazer isso. Eles que trabalham também, é claro, o dono não faz nada. Com certeza deve assumir. Acho que não é porque não tem os diretores, os presidentes, que a fábrica não pode continuar funcionando normalmente. E você, o que você acha? Também acho, mesmo porque tem que ter uma organização bem grande, né? Mas eu acho que é possível, sim. No caso da Cipla, você acompanhou aí, os trabalhadores assumiram e mantiveram lá trabalhando. Você acha isso justo? Foi legal? Sim, acho sim, mesmo porque os diretores não estavam dando conta, né? Então, se eles tiveram como assumir e tiveram como organizar isso, se deu certo, ótimo. Ao mesmo tempo, na cidade de Sumaré, aproximadamente 100 quilômetros da capital, São Paulo, trabalhadores ocuparam a fábrica da Flasco. Esta fábrica de bombonas para armazenar água e produtos químicos chegou a ter 400 trabalhadores. E, inclusive a minha mãe trabalhou aqui, ela sempre contava para mim que o chicote era muito duro aqui por parte dos patrões. Inclusive muitos e muitos anos que não pagavam os direitos trabalhistas, fundo de garantia, INSS e tal. E depois de um bom tempo, desse tempo todo aí, desse massacre que os trabalhadores sempre sofreram aqui, né, de demissões em massa que sempre teve, os patrões que eram ladrões, eles roubavam, sonegavam mesmo os impostos, os direitos dos trabalhadores. E aí chegou um tempo que ficou 3 meses sem salário. E os trabalhadores entraram em greve. Todo mundo entrou em greve na fábrica. E a partir de uma ideia que surgiu dos trabalhadores da Cipla em Joinville, nós decidimos ocupar a fábrica para poder salvar os postos de trabalho. A Mauser, que é exatamente uma multinacional alemã que fez a máquina que hoje existe dentro da Flasco, ela decidiu entrar no mercado de embalagem no Brasil e decidiu comprar todas as empresas para quem ela tinha vendido as máquinas. E ela comprou a Girona, que era uma concorrente nossa, e fechou no mês seguinte, foi fechada em maio desse ano, e tentou comprar a Flasco com seus antigos donos, mas não foi possível, e participou junto, a gente sabe, do processo
de mobilização aí da patronal que teve de fazer as intervenções nas fábricas. Quando a Flasco foi ocupada, estava falindo. Tinha pouco mais de 50 operários, que assumiram a administração. Avançou, assim, a vivência social nossa mudou, porque primeiro nós era abandonado, não tinha NS, não tinha 13º, férias, tudo atrasado, e hoje a gente já está conseguindo receber o salário, conseguindo recolher os nossos direitos, que é dinheiro do trabalhador, e também hoje a Flasco se transformou no Senai, que a gente aprende muitas coisas. Nós estamos mostrando para todos os trabalhadores do Brasil, não só no Brasil, para o mundo inteiro, né? A nação inteira, que uma fábrica ocupada pelos trabalhadores, então é diferente de uma fábrica ocupada pela gestão do patrão, porque nós tivemos muitos benefícios através depois do controle operário. Reduzimos a jornada de trabalho aqui na Flasco também agora para 30 horas semanais, sem redução de salário, certo? Então nós pensamos aqui coletivamente, um ajudando o outro, aquilo que for bom para os trabalhadores nós vamos buscar alcançar, porque a fábrica aqui nós recuperamos, tinha máquinas aqui que não funcionavam, que funcionam agora graças à força dos trabalhadores, e nós não vamos deixar que ninguém venha meter a mão aqui, porque nós estamos recuperando, vamos continuar esse processo, conseguimos certificação da ISO, conseguimos uma melhoria cada vez mais dos nossos produtos aqui, e estamos aí na batalha e vamos continuar, e eu gosto de repetir isso porque os ataques são muitos e nós vamos continuar resistindo. Há 4 anos que eu estou aqui, vai fazer que eu estou aqui na Flasco, eu não vi dificuldade, só que eu vi diferença. Eu vi diferença em qualidade de trabalho, qualidade de vida e qualidade em direitos, que muitos empresários, patrões, os grandão lá, sonegam isso aí. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria em qualidade de trabalho, qualidade de vida, e nós podemos administrar uma empresa. Não da maneira do patrão com um chicote em cima de você, mas sim da nossa maneira. E adquirindo experiência, pagando os direitos, que na época do patrão aqui, durante uma década, ele só roubou, ele só sonegou, e o mais prejudicado foi o trabalhador. Deusito Miranda, operador de máquina, trocou de fábrica porque o salário aqui é melhor e se juntou à luta dos trabalhadores da Flasco. Na verdade, eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim a passeio e comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava em Campinas, aí como eu morava já aqui na região e aqui estava pegando gente, aí eu mandei o currículo para cá e graças aos companheiros aí eu entrei aqui, me deram essa oportunidade, eu entrei aqui e estou até hoje. Você veio trabalhar aqui, você saiu da outra empresa para vir para cá? Para vir para cá. Aqui era mais perto de casa e o salário aqui era bem melhor que na outra empresa que eu estava. Você já sabia da história da fábrica que estava ocupada por trabalhadores? Sabia sim. E aí eu achei bem interessante. Aí eu vim para cá também para ajudar eles. Estou até hoje. Logo, a administração dos trabalhadores nas empresas chamou a atenção por causa das conquistas, dos avanços que conseguiram e por sua luta pela estatização. Nós entramos com uma ação então no Judiciário Estadual dizendo o seguinte: olha, nós temos um acordo coletivo que nos dá direito a ficar com a fábrica. Os trabalhadores propuseram isso. No entanto, nós descobrimos que tem um passivo dessa ordem. Então, nós queremos que o Poder Judiciário passe as fábricas para nós, deixando a dívida com aqueles que a fizeram, os proprietários. E que de forma, e como essa é uma questão que pode levar 20, 30 anos, que de forma imediata nós queremos que nessa ação seja dado uma liminar que a gestão dos negócios seja posta na mão dos trabalhadores. E foi isso que à época se conseguiu. E foi a partir desse processo, portanto, é que os trabalhadores, ele não apenas controlavam, mas passaram a definitivamente administrar os negócios. Nós estávamos com faturamento de mais de 3 milhões mensais. Nós estávamos pagando salários em dia, já tínhamos pago a maior parte da dívida que os antigos patrões não pagaram, nós já tínhamos pago a maior parte da dívida com os trabalhadores. A Interfibra estava funcionando a pleno vapor, com um faturamento de mais de 1,5 milhão mensal. E nós tínhamos, além do que, melhoradas as condições de trabalho de todo mundo. Mulher grávida era respeitada, não era demitida. Dentro da fábrica,
você andava e via o semblante, a cara dos trabalhadores, das trabalhadoras, todo mundo feliz, conversando, sem nenhuma repressão. Tudo era decidido em assembleia, em reuniões, organizadamente. E nós conseguimos, inclusive, além de contratar mais gente, nós conseguimos reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial e sem redução de faturamento. Nós reduzimos a jornada para 6 horas diárias, 30 horas semanais, com sábado e domingo livre. A Secretaria do Gabinete Pessoal da Presidência da República bem que não queria. Em resposta ao presidente da Cipla, Sérgio Goulart, o gabinete pediu insistentes vezes para que não mobilizassem os trabalhadores, que preparavam uma marcha sobre Brasília. Era para cobrar do presidente uma solução para o caso das fábricas ocupadas através de um pedido de estatização. Apesar das tentativas de driblar os operários, a marcha saiu após um prazo dado ao presidente. Imediatamente depois das eleições, nós nos dirigimos ao governo para que ele cumprisse a promessa. Diz que nos apoiaria, nós o elegemos, junto com os milhões de trabalhadores no Brasil, agora cumpra. E começamos a ter que nos dirigir a Brasília e, seguidamente, postergados pelo governo, Finalmente fizemos uma caravana a Brasília, com cerca de 400 trabalhadores. E isso é um esforço fenomenal, porque são milhares de quilômetros, uma semana inteira de viagem, de ida, de volta. E fomos a Brasília para ser recebidos pelo presidente. Não queriam nos receber, terminaram nos recebendo pela manifestação que nós fizemos em Brasília também, e começaram o que os trabalhadores chamam de enrolação, porque criou-se uma comissão, essa comissão passou para outra, ia para o Ministério, para a Economia Solidária, que de solidária não tem nada, depois ia para a Previdência, ia para o Ministério da Casa Civil. Em 2005, o movimento das fábricas ocupadas ajudou a organizar na Venezuela o primeiro encontro latino-americano das fábricas recuperadas por trabalhadores. Aliás, nesse dia, o presidente Hugo Chávez fez o seu discurso usando um boné das fábricas ocupadas. Cipla, Interfibra, Flasco, são todas empresas de Brasil. E empresa que sean quebradas, empresa que deve ser recuperada por los trabajadores. E ganhou força com o apoio que recebeu do governo venezuelano. Nós demonstramos que os trabalhadores são tão capazes que desenvolvemos um projeto num acordo com o governo da Venezuela. O governo da Venezuela, o presidente Chávez, em discussão conosco, disse que pretendia fazer um enorme plano de moradia popular na Venezuela. Nós nos dispusemos a projetar, desenvolver e construir para o governo da Venezuela, e fizemos isso com as equipes da Cipla, da Interfibra, um projeto de uma casa e das fábricas ocupadas em geral, Flasco e tal, todo mundo, uma equipe que nós montamos ajudando, montamos uma fábrica chamada Petrocasa, na Venezuela. É uma fábrica de casas de PVC que faz 15 mil casas, 18 mil casas ao ano. Já está funcionando, produzindo. Casas excelentes, ótimas, que saem 1/3 do preço de qualquer casa, são térmicas, seguras, fortes e muito baratas. E o melhor de todas, essas casas você pede a casa hoje, em 10 dias você está com a chave para entrar para morar na casa. La creación de Petrocasa, que fue un proceso que se desarrolló durante 2 años. Durante 2 años se estuvo creando la fábrica, trabajando con el apoyo de los compañeros de Cipla, que no solamente diseñaron la fábrica, sino que nos ayudaron en el proceso de instalación de la fábrica, nos ayudaron en el proceso de las compras de la maquinaria y nos ayudaron en el proceso de instalación del proceso productivo. Hoy Petrocasa, que ya arrancó el año pasado, está produciendo casas precisamente para acompañar el proyecto de vivienda. Y estamos en un proyecto de desarrollar 9 fábricas equivalentes a Petrocasa, ¿no? Precisamente para atacar todo el problema de vivienda. Yo creo en un país que tiene capacidad para producir plástico, nos independiza de la dependencia de los materiales de construcción que generalmente teníamos que importar. O sea, eso es una demostración de solidaridad concreta que gracias a los compañeros de Cipla se hizo posible en Venezuela. Avanços como a redução da jornada de trabalho para 30 horas e o acordo com a Venezuela foram a gota d'água para que o empresariado iniciasse a costura, articulando uma intervenção nas fábricas ocupadas. Paulo Scaff
presidente da Fiesp, deu entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que é inaceitável essa ingerência do governo Chaves nos interesses internos brasileiros e o seu relacionamento de apoio às fábricas ocupadas Cipla, Interfibra, Flasco. Durante várias vezes nós tentamos um contato com o presidente Paulo Scaff, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mas fomos informados que ele não tem agenda para nos receber. Então resolvemos vir aqui na Fiesp, que funciona nesse prédio, na Avenida Paulista, em São Paulo, para tentarmos uma brecha na agenda do presidente. Como a gente faz para subir a Fiesp? Aqui? Tudo bem? É o seguinte, a gente está tentando fazer uma entrevista com o presidente Paulo Scaff, ele está aí hoje? Ele tentou marcar com a assessoria de imprensa. Mas disse que não tem agenda e tal, a gente estava tentando, a gente está vindo lá do Sul lá para tentar uma entrevista com ele. E sempre disse que não tem agenda, a gente veio aqui em São Paulo ver se pode falar com ele. Claro, ele não está nem aqui. Ele não está aí? Ah, então... Eu liguei lá na presidência. Na presidência, informaram, Tá bom então, obrigado. Ele está fugindo. Já o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Plásticas, Merré Cachum, convocou os empresários através da revista Dabiplast, alegando que, em razão dessas atitudes, é imprescindível que os empresários e a sociedade civil, de forma geral, organizem um manifesto de repúdio contundente a esse tipo de prática, antes que isso se torne cotidiano e prejudique a democracia. Então, esses senhores começaram a gritar pelo Brasil inteiro que o nosso movimento botava em questão a democracia no país. Democracia, para eles, é sinônimo dos interesses deles. Além disso, uma proposta dos trabalhadores deixou a justiça de saia justa. A partir desse momento, nós nos dirigimos, então, ao Poder Judiciário Federal em Joinville, dizendo o seguinte: vocês fizeram um acordo com a Profiplast, que era uma outra fábrica do mesmo grupo econômico, vocês fizeram um acordo com a Profiplast de pagamento de 0,6% do faturamento por mês. Nós queremos fazer um acordo igual. Agora nós queremos igual. Antes nós havíamos proposto um acordo de 1% do faturamento. Agora nós queremos um acordo isonômico com a Profiplast. Foi o suficiente para que o juiz federal, a pedido do Instituto Nacional de Seguridade Social, tomasse uma decisão que, na interpretação dos trabalhadores, é muito mais política que jurídica, ao questionar: será que a manutenção do Grupo Cipla gera de fato o bem à sociedade? Será que a sua existência não estaria mais para o mal do que para um bem social? O jurídico ele vai estar sempre vinculado à política. O direito, uma ciência jurídica, ela é um instrumento de classe, e que o Poder Judiciário tem um instrumento, então, de criminalização dos movimentos sociais que hoje a gente sente muito presente. O movimento das fábricas ocupadas sofreu com esse processo de criminalização. A gente vive um momento nacional de refluxo, de dificuldades, porém, diversos avanços estão sendo feitos na tentativa de reorganização dos movimentos sociais e, especificamente, no movimento das fábricas ocupadas, indo às outras portas de fábrica, vendo porque a situação de fechamento de fábricas ou de agressão aos direitos trabalhistas permanece, e a gente continua fazendo essa discussão, esse diálogo com sindicatos, com a classe trabalhadora. Por isso que está claro uma combinação muito grande entre o que é político e o que é jurídico nessa questão. Ao mesmo tempo que nós temos um acordo coletivo de trabalho, que é um instrumento jurídico previsto na Constituição Federal, nós também tivemos outros atores que não da área jurídica e trabalhista propriamente, mas de outros ramos, e do Poder Público Municipal, que participaram, então, da tomada da fábrica pelos trabalhadores. Empresas como a Transbrasil, Encol, Varig, Companhia Vale do Rio Doce, além de bancos como Itaú, Caixa Econômica Federal, Unibanco, Banespa e Banerj, formam a lista dos maiores caloteiros do INSS e não são incomodados. Mas a previdência do ministro Luiz Marinho, ex-presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, queria obrigar justamente os trabalhadores da Cipla, Interfibra e Flasco a pagar a dívida deixada pelos patrões. Como os trabalhadores se negavam a pagar a dívida do dono, estava decretada aí a intervenção nas fábricas ocupadas. Desgraçado! Liga
Opa, pera, ninguém avança aqui. Ninguém avança. É o problema. Eu consegui. Em 31 de maio de 2007, 150 homens da Polícia Federal arrancaram do interior da Cipla os líderes da comissão de fábrica e empossaram um interventor nomeado pela Justiça. Foram horas de horror vividas por trabalhadores que resistiam à intervenção. Pessoas simples que tentavam desesperadamente manter seus empregos e garantir o sustento da família. Discriminação, pô. Tá louco. Extremamente espantado com essa situação, uma situação absurda e inadmissível. Nós vemos um Estado que hoje é governado por um trabalhador ver essa ação da Polícia Federal contra os trabalhadores. A violência está presente até hoje na memória dos operários, como é o caso da dona Ivone da Cipla, que hoje vive em casa cuidando da sua horta. Eles quiserem me dar uma cacetada, me deram uma cacetada, daí um outro policial segurou o cara. Tava aquele alvoroço lá na frente, fui para entrar, um cara lá quis enfiar um cara em cima de mim, daí a turma chegaram e juntaram o cara e tiraram para fora. O seu Domingos, com mais de 30 anos na Interfibra, é outro trabalhador que não guarda boas recordações da intervenção. Teve dois, assim, policial da GRT, sabe, esses homens são grandes, pegaram um do meu lado, outro do outro, dois homens fortes, e disseram para mim assim, você foi fotografado, está sendo filmado, ai de você nos ameaçar. Aí eu disse, não, eu sou do bem, eu falei para ele, eu sou do bem, e disseram também sou. Daí falaram assim, o seu Esler quer falar, que é o Ranoldo Esler, quer falar com o senhor. O interventor quer falar com o senhor. Mas na verdade era mentira, ele queria me tirar para fora. Daí, para minha surpresa, que eu fiquei indignado, é que eu recebi uma carta dizendo assim, o senhor Domingos da Rosa está proibido entrar em nosso Parque Fabril. Entenda bem, está proibido entrar em nosso Parque Fabril. Eu fiquei indignado porque quem trabalhou 31 anos, 1 mês e 20 dias, o dono sou eu, não aquele homem que escreveu a carta, que chegou lá pela primeira vez, que nem me conhecia. A perseguição aos trabalhadores foi tanta que alguns, mesmo fora da empresa, ainda têm medo e preferem não mostrar o rosto ao recordarem os horrores da desocupação. Mas não da forma que foi, não policiais pulando o muro e enfrentando e daquele jeito armados, porque não era nenhum bandido ali, eram tudo trabalhadores. Né? Nós só estávamos ali trabalhando para retirar o nosso salário. Ninguém estava ali para roubar, para matar, do jeito que a gente foi tratado, não. Eu não esperava dessa forma, não. A gente esperava que viesse de outra forma, de repente com um diálogo e outras formas, assim, né? Mas não dessa forma, através de Polícia Federal ali invadindo, que parecia um bando de bandido que estava ali dentro. No dia da intervenção, me ligaram aqui 7 horas, vem pra cá, que eu era membro da comissão de fábrica, né? Vem pra cá que a polícia tá aqui. Chegando lá, tava parecia uma guerra. Entramos dentro da empresa, tal. E daqui a pouco eles começaram a tirar nós. O pessoal da comissão vai pra fora. Depois da intervenção, veio a retaliação. Os trabalhadores que faziam parte da comissão de fábrica e que, portanto, exerciam liderança dentro da indústria, começaram a ser demitidos. E depois me demitiram, daí por justa causa também. Né? Depois a gente recebeu a carta. Você era membro da comissão? Porque eu era membro da comissão. E com todos os demais membros da comissão você não faz? Não. Aí tem contradição, porque os membros da comissão que foram demitidos só foram aqueles membros que eles consideravam membros políticos. Quando eu fui para a rua, que eu fui falar com as pessoas lá, eu citei isso, né? Eles me falaram que não, mas a gente sabe que, porque o seu Stick, que foi junto comigo, ele nunca foi uma pessoa de se envolver. Mas eles sempre, botavam um que era envolvido com a comissão e outras pessoas que não eram envolvidas com nada. A notícia da intervenção se espalhou rapidamente através da imprensa, seguida de protestos em vários países. Como este, na frente da Embaixada do Brasil, na Inglaterra. Carregar orgulho, ter um coração.
Este documentário, produzido por jornalistas turcos, acompanha a marcha de 200 quilômetros até Brasília, realizada em abril de 2005 pelos trabalhadores do Movimento Sem Terra e Movimento das Fábricas Ocupadas, exigindo reforma agrária e a estatização das fábricas. Os jornalistas mostram o cotidiano e a ação dos trabalhadores nas fábricas da Cipla, Interfibra e Flasco. O documentário virou o best-seller Sem Patrão e traz na abertura um texto do coordenador do Movimento Nacional das Fábricas Ocupadas, Sérgio Goulart. A mídia internacional abriu espaços para a defesa do movimento. Neste programa na Telesur da Venezuela, Sérgio Goulart teve todo o tempo que precisava para, ao vivo, denunciar a perseguição do governo brasileiro aos trabalhadores. A ação judicial é apenas uma maneira que o governo do presidente Lula y los grandes industriales y las multinacionales en Brasil están encontrando de parar al movimiento obrero. Y ahora están allanando fábricas, ocupando militarmente y amenazando de prisión a todos los dirigentes elegidos por los trabajadores. El movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores sigue ampliando su fuerza, pero sobre fuego fuerte de esta coalición gubernamental empresarial. A revista Veja, como sempre, só dando um lado da notícia, não poupou munição para defender o empresariado e combater o movimento das fábricas ocupadas. Nesta reportagem, dispara contra os líderes do movimento e estampa uma foto do interventor Reinaldo Wessler dentro da fábrica, dizendo que tudo ia bem, esnobando, um mês depois da intervenção, números fantásticos de crescimento da Cipla, evitando dizer que esse crescimento deu-se no período de ocupação dos trabalhadores. O interventor faz o pedido salarial de R$86 mil por mês. O salário dele seria na ordem de 45 mil e o restante para a equipe dele que trabalhava, né, nessa auditoria. O salário, somando os salários dos dirigentes, não dá o salário do interventor hoje. Tentamos buscar a explicação do interventor, mas já na portaria da Cipla, a orientação dada ao porteiro e ao segurança era de que ele não tinha tempo para falar com a gente. Renault tá aí, não? Tá aí o seu Renault? Só que ele não pode atender hoje. Não pode atender porque eles já falaram com ele? Não, ela disse que ia chegar assessor da imprensa. Exato. Mas ele tá aí, ele tá aí, só que não pode atender. Ele ficou sabendo que a gente ia vir aqui, não, disse que não, já avisou que não podia. Pediu para deixar no contato. Sem a liderança dos operários na Cipla e Interfibra em Joinville, o interventor partiu para tomar a fábrica da Flasco em São Paulo, pensando que seria fácil. O tiro saiu pela culatra. Ele foi expulso pelos trabalhadores em meio a um tumulto causado por ele na frente da fábrica. Os trabalhadores pediram para que ele se retirasse. E ele falou que saiu, né? A gente foi até um pouco conturbado, mas a partir do momento que quando ele saiu, ele dizia que iria voltar e, na verdade, ele nunca mais voltou. Vamos resistir, o que deve é. E o interventor que veio aqui uma vez, expulsamos ele. Vim de novo, nós vamos expulsar de novo. A Flasco, que completa 5 anos de ocupação, luta para conseguir matéria-prima para a fabricação dessas bombonas. Há um boicote dos fornecedores que querem vender em grande escala. O grande problema hoje é conseguir matéria-prima por 2 fatores principais. O primeiro é dinheiro, porque esse setor a gente trabalha bastante com matéria-prima reciclada, é um setor que as pessoas compram matéria-prima à vista e é bastante caro. E você não tem como, sem capital, vendendo a prazo, porque você na hora de vender só vende a prazo, porque o mercado todo pratica prazo de 30, 40 dias, você tem que esperar 30 dias para receber e pagar antes. A Confederação Nacional dos Químicos, que por unanimidade se posicionou contra a intervenção das fábricas, reúne todos os trabalhadores do ramo químico, plástico, borracha, vidro, papel, papelão e petroleiros. A CNQ se mobiliza para ajudar os trabalhadores da Flasco a conseguir matéria-prima. Que a Confederação está disposta a organizar um seminário em conjunto com eles, com esses grandes empresários do setor petroquímico, para a gente encontrar uma resposta para que eles
possam comprar com menor preço, quer dizer, tirando eles como um pequeno mercado, porque eles são trabalhadores. Sei das dificuldades que esse setor tem na compra da matéria-prima do setor petroquímico, ainda mais agora com a conjuntura aí que vai se colocar duas grandes petroquímicas no Brasil, uma é a Braskem, a outra é a Unipar, quer dizer, vai ficar muito mais fechado, e sei que eles não têm condições de chegarem lá e comprar grandes toneladas dessas unidades. Os químicos apoiam o movimento por causa dos resultados que os trabalhadores conseguiram nas ocupações, o que serviu de exemplo para outras categorias. Duas experiências colocadas em prática, tanto pela Cipra e tanto pela Frasco, nos chamam a atenção. E inclusive está nos subsidiando para nós trabalharmos a argumentação em grupos de trabalho que o ramo químico, e eu particularmente faço parte, junto ao governo. Uma delas é a redução de jornada. Sabemos que a empresa aqui de Sumaré trabalha 40 horas semanais e a Cipra, no momento, até quando era dirigida pelos trabalhadores, também trabalhava menos de 44 horas e estive para até sentir que impacto que isso traz para os ganhos, né, do capital. E na apresentação que eles nos fizeram, não diminuiu. Então deu melhores condições, inclusive para os trabalhadores estarem atuando, a vida social deles tiveram um ganho maior, tem muito deles que estão se qualificando para o mercado, que tem tecnologia chegando e tudo mais. E uma segunda experiência é esse processo de comissão de fábrica. O mito que aqui no Brasil tem que comissão de fábrica vai tirar espaço de chefes, de gerentes, o que não mostra isto na prática, nas duas experiências. O que mostra é um respeito maior junto aos trabalhadores, é um diálogo maior com os trabalhadores, seja positivo ou negativo, seja uma compensação, um trabalho no sábado, no domingo, mas conversado, discutido, compreendido com os trabalhadores, não vejo problema. O Brasil já está atrasado nesse espaço, né? Você olha as multinacionais que estão colocadas aqui no Brasil, todas elas na Europa têm a comissão de fábrica, inclusive em legislações. Aí chegam aqui no Brasil, dizem que a nossa legislação não tem comissão de fábrica. Quer dizer, uma incoerência, né? Nós estamos em 2008. A África já tem comissão de fábrica. Quer dizer, os países africanos já têm comissão de fábrica até já regido por lei, o Brasil ainda não. Então são experiências positivas que nós estamos colhendo informações deles para a gente trabalhar e fortalecer o nosso argumento junto aos grupos de trabalhos diversos que são colocados aqui no ramo químico. O movimento das fábricas ocupadas não para. Esta reunião no município de Caieiras, região da Grande São Paulo, é para discutir as medidas que os trabalhadores demitidos desta fábrica vão adotar. A Elen, que produz material para água, como torneiras, por exemplo, está reduzindo rapidamente o número de funcionários e mergulha na crise. 4 das principais máquinas, o que seria o coração da Elen, foram retiradas pelo Banco Safra, por conta de dívida não paga pelo dono. O desvio de recursos e a má administração está levando a indústria à falência, acredita Valdenice de Paula, uma das demitidas. Eu fiquei lá 3 anos, né? Daí foram deteriorando o patrimônio, né? O dono abriu uma outra empresa e só foi tirando e foi crescendo um buraco, né? Até que ele não conseguiu continuar mais, passou a empresa para uma consultoria, onde essas pessoas também só sugaram. Aí chegaram uma época que eles não tinham mais como pagar os funcionários, fecharam a empresa, demitiram todos os funcionários pelo correio, por telegrama. Daí a gente conheceu, né, o pessoal do movimento das fábricas, daí a gente pediu ajuda para eles, o pessoal conhecia o Miranda também, e aí a gente começou a luta. Em que sentido? Em sentido de tomar a fábrica para os funcionários, né, para continuar os postos de trabalho. Vocês chegaram a tomar a fábrica? Chegamos. E aí? Aí a gente ficou mais ou menos uns 15 dias, né, e os donos entraram com a recuperação judicial. Daí eles chamaram a polícia, onde a gente teve que se retirar da empresa. Porque quando os trabalhadores conseguiram ter uma perspectiva de alguma solução, ou pelo menos de manter seus postos de trabalho e seu salário, foi nos 15 dias que os trabalhadores tomaram a produção e conseguiram, através disso, pelo menos ter o mínimo de rendimento. Infelizmente, o patrão continua
numa boa e os trabalhadores, alguns desempregados, outros empregados, mas sem receber seus direitos e sem terem a sua dignidade respeitada. Os ex-trabalhadores da Helen contam com o apoio jurídico dos advogados da Flasco e com a experiência da ocupação dos trabalhadores da fábrica de Sumaré. A esperança na mobilização para novas ações está na Comissão de Fábricas Ocupadas que se organiza aqui. O movimento das fábricas ocupadas não foi importante somente, ele foi fundamental, essa ligação dos trabalhadores da Cipla, Interfibra, e de outros movimentos, da Flasco aqui de Sumaré, fundamental para que a gente conseguisse mobilizar, organizar e manter essa resistência desses bravos trabalhadores que, com as enormes dificuldades, ainda continuam batalhando por uma esperança, inclusive não só de reaver seus direitos trabalhistas, mas seus postos de trabalho. O movimento das fábricas foi o motor, foi a chama que mantém acesa essa luta dos trabalhadores contra o fechamento das fábricas e em defesa dos postos de trabalho. Teníamos las manos para tomar el poder. A luta dos operários brasileiros e a truculenta intervenção nas fábricas ocupadas foi duramente rejeitada pelos representantes estrangeiros que participaram da Conferência Internacional Tirem as Mãos da Venezuela, realizada no dia 31 de maio de 2008 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também em Bolívia nós decimos mina cesada, mina tomada. Ou seja, uma empresa minera que se cierra porque se agotó el yacimiento o algo, es tomado inmediatamente por los trabajadores para que sea explotado por los trabajadores. Entonces esperamos que en Brasil, en otros lados, las fábricas ocupadas, se tome de manera muy responsable. Si eso es así, nosotros saludamos y apoyamos como mineros asalariados. El Cipla, Flasco, Interfibra, y hemos visto los obstáculos que se le presenta a través de la burocracia del Estado, la falta de apoyo revolucionario que tiene que tener estas empresas por parte de un presidente obrerista, ¿no? Un presidente que fue trabajador, sindicato. Entonces nosotros hemos visto que bueno, es necesario reagrupar las fuerzas en Brasil, la clase obrera, los estudiantes, como para que jueguen un papel fundamental los campesinos y hacer una lucha unida. Yo pienso que de ahí nace la punta de lanza que pueda profundizar el proceso de mantener estas empresas ocupadas y poder permitir que se desarrollen otras ocupaciones de las distintas empresas en Brasil que tienen este tipo de problemas. El problema de las fábricas ocupadas es de que no hay legislación. En ningún país hay legislación que diga, bueno, si el patrón se va, se puede hacer esto, artículo tal, número 1, 2, 3, ABC, no la hay. Entonces hay que inventar cómo hacer para poder producir legalmente una fábrica y legítimamente bajo los aspectos con lo que tenemos en la mano. Como no hay, porque todas las leyes fueron hechas en los tiempos, hace mucho tiempo por las burguesías de aquel entonces, por el sistema capitalista inspirado netamente en ganancias dinerarias, no hay nada de eso, entonces hay que hacer de nuevo todo. Para nosotros es muy importante que en Brasil se consolide la fábrica recuperada porque es un aporte demasiado importante para el Paraguay que fábricas recuperadas del Brasil nos estén asesorando en este sentido. Y para nosotros este proceso de recuperación de empresas, de fábricas y de consolidación de eso nos parece importantísimo y de vital trascendencia para la fábrica recuperada en Paraguay, que es de mucho aporte. Ya nos están dando esos aportes porque nos están visitando compañeros de empresas recuperadas de la Flasco, de Cipla, que están permanentemente conversando con los compañeros, también orientando el desarrollo de esta empresa en Paraguay. Por eso para mí es muy importante. En Argentina dicen que IMPA es la madre de todas las empresas recuperadas porque a partir de ese año surgió el MENER, el Movimiento de Empresas Recuperadas, y nosotros somos, digamos, como los maestros de haber recuperado la fábrica y de haberle enseñado al resto de los compañeros cómo recuperar, y así se recuperaron muchísimas fábricas. Daria Loureiro, conhecida por Dona Lili, de 84 anos de idade, militante de esquerda desde os 11, acreditou nas promessas de mudanças do governo Lula
e se diz decepcionada com a forma como os trabalhadores da Cipla foram tratados. Eu lamento que o nosso governo do PT, mande a Polícia Federal e para Santa Catarina fechar, depois o pessoal lá, né? Mas vamos ver São Paulo até quando se aguenta lutar para que a gente consiga que continue, né? A ocupação da nossa fábrica aí. A CUT devia tomar a frente disso, né? Dar uma mão ao pessoal. O economista José Martins é um observador do movimento. Doutor em Economia pela Universidade de Sorbonne, na França, foi por mais de 20 anos professor da Fundação Getúlio Vargas. Hoje é professor visitante do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e é também o redator do Boletim Crítica Semanal da Economia. Ele prevê uma crise mundial em pouco tempo e alerta os trabalhadores. O que eu vejo é que existe o final de um ciclo econômico, né, que começou por volta de 2003, a economia mundial cresceu muito e agora está se esgotando novamente e está se reapresentando a possibilidade de uma grande crise econômica do setor produtivo mundial, começando pela China, atingindo os Estados Unidos, o coração do sistema, e chegando finalmente na América do Sul e no Brasil com uma força redobrada. Os trabalhadores, numa situação dessa, eles têm que, por necessidade, não é nem questão de ideologia, de simples vontade, né? Por necessidade material, eles vão ter que tomar decisões que vão no sentido de chamar para eles mesmos a responsabilidade da produção e da reprodução social. Ou seja, os trabalhadores vão perceber que os capitalistas são incapazes de organizar a produção, de garantir a reprodução social, né? De garantir a própria vida da sociedade. Uma das formas principais de resposta positiva, humana dos trabalhadores, uma das formas principais é exatamente a ocupação das fábricas. Ocupação e produção. A Executiva Nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, se posicionou contra a intervenção do governo na Cipla e Interfibra, se comprometendo a exigir uma audiência com Lula para negociar a devolução das fábricas aos trabalhadores. Antônio Carlos Spies, da Executiva Nacional da CUT e dos petroleiros, deixa clara a posição em defesa do movimento. Qualquer vacilo que haja do patronato, de banqueiros, de empresários, no trato com o direito do trabalhador, e se o trabalhador percebe a oportunidade que pode ocupar, né, as empresas para exigir respeitabilidade aos seus direitos, e se tiver estratégias de continuar a produção, o que a história tem mostrado é que as empresas vão muito melhor na mão dos trabalhadores do que na mão dos patrões. O apoio de entidades e políticos é essencial para a vida do movimento das fábricas ocupadas, com um grande respaldo dentro do Partido dos Trabalhadores. Acho importante que os trabalhadores, conscientes da necessidade de se assegurar a oportunidade de trabalho, possam realizar movimentos que visem a sobrevivência das empresas. O caso Cipla, como da Interfibras, da Flasco, constitui algo que guarda semelhança. Os trabalhadores, conscientes de que estava a empresa por fechar, por problemas junto aos seus credores, resolveram fazer um movimento social no sentido de dizer, olha, nós aqui queremos continuar trabalhando e vamos realizar esforços para que esta empresa possa se reorganizar e, inclusive, estar pagando os seus fornecedores, os seus credores e, de alguma forma, manter, portanto, a oportunidade de trabalho. É um movimento, primeiro, legítimo. É importante organizar os trabalhadores para pensar, se organizar e construir experiências produtivas, experiências econômicas, experiências que relações de produção possam ser diferentes de formas tradicionais
de produzir os bens materiais, de produzir as mercadorias. Portanto, é legítimo ocupar fábricas falidas, fábricas que deixaram dívidas enormes para o fisco, ou seja, para o governo, para o povo, deixaram de pagar, na área da previdência, passivos enormes por incompetência ou por desvio de finalidade ou por má gestão, inclusive, desses setores. Portanto, não é o debate entre gestão pública e privada, eficiência e ineficiência, ou que os trabalhadores são eficientes ou ineficientes. Por isso, uma fábrica ocupada pelos trabalhadores, onde eles que produzem a própria riqueza, podem construir uma gestão eficiente no comando da empresa. Evidentemente que quando o conjunto da classe operária se organiza no sentido de buscar as suas reivindicações, de buscar a socialização dessa riqueza, há uma organização por parte da classe burguesa que, de certa forma, ou melhor, ela efetivamente controla o Estado, porque o Estado é burguês, está a seu serviço, e esse Estado ele tem uma série de instrumentos, a polícia, né, o exército, a justiça, legislativo, executivo, e a burguesia não titubeia em utilizar esses instrumentos para combater e criminalizar os movimentos de trabalhadores que buscam avançar nas suas reivindicações. Inclusive, historicamente, deveríamos fazer estudos, investigações e fiscalizar melhor fábricas falidas, empresas falidas, porque muitas dessas empresas falidas é dinheiro público que foi por ralo, é dinheiro público que foi embora. E a intervenção judicial que veio, ela veio justamente para combater esse avanço dessa luta dos trabalhadores. Na medida em que eles pegam essa empresa sucateada, fazem ela produzir e, além de fazer ela produzir, criam um movimento em nível nacional e internacional de solidariedade entre os trabalhadores, e essa solidariedade cria o grande movimento que é o movimento Fábricas Ocupadas, que começa a ocupar fábricas no país, na América Latina, e criar um movimento de solidariedade entre os trabalhadores que passam por essa mesma situação. E, além disso, avançam ainda na questão de conquista de direitos. Como é que o senhor vê o comportamento do governo federal nesse caso? Eu acho que é ambíguo, contraditório, o governo convive com as diferentes contradições da própria sociedade, e quando convive com as contradições da própria sociedade, tem às vezes dificuldade de incorporar essa experiência como mais uma experiência estratégica. Essa forma dos trabalhadores em fábricas ocupadas produzir a gestão, o destino de uma fábrica, podia ser mais uma experiência a ser incentivada pelo governo, a ser legitimada pelo governo e transformar em políticas públicas o incentivo a essas experiências, como mais uma experiência importante para, nessa pluralidade de experiências produtivas econômicas, democraticamente conviver, coexistir essa experiência de fábricas ocupadas e, mais do que isso, incentivar com políticas públicas essas experiências, dando apoio logístico, dando apoio técnico, dando apoio financeiro através de financiamentos e apoio na perspectiva de abrir mercados, abrir possibilidades de que essas empresas se viabilizem, como tantas empresas recebem incentivos fiscais nesse país. É a pressão da burguesia sobre o aparelho de Estado que ela controla, e como nós tínhamos um governo de coalizão, esse governo acabou sucumbindo a essa pressão da burguesia e manchando com certeza o seu governo com essa ação intervencionista de caráter militar, né, onde 150 homens armados da Polícia Federal entram numa fábrica controlada pelos operários, dirigidos por uma comissão democraticamente eleita, e simplesmente expulsam os trabalhadores de dentro da fábrica. Mas o que diz o governo desta situação criada por ele mesmo? Pegamos o rumo da capital federal em busca de respostas. Fizemos uma marcha solitária a Brasília, batendo nas portas do poder, como no Ministério da Previdência. Durante mais de um mês nós tentamos um contato via e-mail, também telefone, com o ministro da Previdência, Luiz Marinho, para que ele nos falasse sobre a questão da intervenção nas fábricas ocupadas da Cipla e da Interfibra. Então nós resolvemos vir aqui em Brasília, na Embaixada dos Ministérios, aqui no Ministério da Previdência Social, tentar um contato com o ministro. E nada do ministro falar, diz o assessor de imprensa. A agenda dele está complicadíssima. Ele saiu agora de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social e deixou a reunião no meio e foi para outras audiências. Na verdade, justificar que não tem agenda é uma forma de negar uma audiência ou uma entrevista. Já que o ministro Luiz Marinho não quis falar lá no Ministério da Previdência, nós viemos aqui para o Palácio do Planalto em Brasília. Vai ser a nossa última cartada, uma tentativa de conversar com o presidente Lula e o ministro Luiz Dulce.
Na placa diz que aqui se marcam audiências com o presidente, mas entre marcar e conseguir, há um longo caminho. Eu queria falar com essa secretaria do ministro Dulce. Foram meia dúzia de ligações da portaria para os gabinetes do presidente Lula e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce. Uma série de dificuldades para romper a burocracia e conseguir que alguém falasse. O presidente é impossível e o ministro também. Ele não tem nenhuma coletiva, alguma coisa que eu possa, de repente, entrar e fazer uma perguntinha só para ele, não é essa coletiva hoje? Não tem nada. Pois é, ficamos aqui também na portaria. Parece que esse assunto é proibido aqui no Palácio Planalto. Se Lula, Marinho, Paulo Scaff pensaram que haviam se livrado do problema, se enganaram. Exatamente um ano depois da intervenção na Cipla e na Interfibra, a sentença da juíza do trabalho de Santa Catarina, Ângela Conrad, desmoraliza a intervenção e denuncia a caça às bruxas. Em certa altura, ela diz que as demissões fazem parte de uma perseguição ideológica. Uma indicação clara de que todos os trabalhadores que faziam parte da mobilização foram despedidos tão somente por integrarem a mobilização política, mandando o interventor pagar o que deve aos trabalhadores. Na conferência da campanha Tirem as Mãos da Venezuela em São Paulo, Sérgio Goulart, coordenador do movimento das fábricas ocupadas, ressaltou que naquele dia 31 de maio completava um ano que o governo Lula havia pedido e comandado a invasão policial militar da Cipla e Interfibra, fábricas controladas pelos trabalhadores. A coalizão de Lula com os capitalistas fracassou ao tentar liquidar a luta extraordinária desses trabalhadores pela estatização das fábricas, ressalta Sérgio, concluindo que, ao invés de matar o movimento, eles tornaram imortal, transformando-o numa bandeira vermelha que nunca mais será apagada da história. Sob a falsa alegação de cobrar uma dívida dos antigos patrões, Lula e Luiz Marinho mancharam para sempre suas mãos e a história, mandando acabar com a ocupação. Eles se enganaram, companheiros. O Lula se enganou, o Scaff se enganou, o Paulo Scaff. O juiz que decretou a intervenção a pedido do governo federal se enganou. E a polícia que fez o trabalho sujo se enganou. Porque eles não liquidaram o nosso movimento. Eles apenas nos deram uma bandeira imortal de luta da classe trabalhadora contra toda opressão e exploração. Porque a fábrica eles puderam nos tirar em Joinville. Tirar dos trabalhadores, mas a bandeira eles não puderam arrancar da nossa mão, e ela flutuou mais alto desde então. Mas é o trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nós somos tudo da produção. Avante vamos, classe operária, avante todos os oprimidos. Eles fecham, nós abrimos as fábricas. Eles roubam as terras, nós a ocupamos. Eles fazem guerra e destroem as nações. Nós defendemos a paz e a integração soberana dos povos. Eles dividem, nós unimos. Porque nós somos a classe trabalhadora. Porque somos o presente e o futuro da humanidade. O movimento tem um mérito. Por exemplo, durante os 2 anos seguintes às ocupações em Joinville, não quebrou mais fábrica nenhuma.